Então vamos falar de manejo avançado em agrofloresta hoje. Nesse vídeo, pessoal, eu quero compartilhar com vocês aqui um pouco da prática que nós estamos fazendo de manejo numa área de agrofloresta que ela está com mais ou menos uns 10 anos de implantação. Então eu vou mostrar para vocês o manejo que a gente está fazendo agora, por que nós estamos fazendo esse manejo agora, como que a gente toma essas decisões do momento certo de manejar e o que fazer durante o manejo. E eu vou falar para vocês alguns erros que nós já cometemos ao longo desses 10 anos no manejo dessa área e como que a gente está fazendo para corrigir isso agora. Eu sou Lucas Machado, sou agrônomo e agricultor familiar, moro aqui no interior de Minas Gerais com minha família. Aqui no nosso sítio nós produzimos usando os fundamentos da agrofloresta, que é um sistema que integra produção de alimento com a regeneração e a conservação ambiental, tornando possível a gente produzir alimento em diversidade para garantir a nossa segurança alimentar, melhorar nossa qualidade de vida, aumentar a autonomia, a liberdade da nossa família aqui no campo, mas fazendo isso recuperando as nossas áreas, melhorando o solo, plantando água e trazendo de volta a vida, e a biodiversidade para dentro do nosso sítio. E aqui no nosso canal nós compartilhamos o nosso aprendizado, a nossa experiência para que mais pessoas possam fazer essa transição e a gente aumentar ainda mais a nossa autonomia no campo. Então vamos lá, pessoal. Antes de mostrar a área, eu gostaria primeiro de fazer uma contextualização dessa área, que aí quando eu começar a andar vocês vão entender melhor o histórico dela, tá? Eu estou numa área aqui que a gente chama de agrofloresta topo de morro, que é um sistema que nós implantamos exatamente no topo de morro aqui do sítio. Então o nosso sítio ele é bem morrado e na parte mais alta aqui do sítio, na cabeceira do morro, nós implantamos um sistema há mais ou menos uns 10 anos atrás. Esse lugar aqui é um dos lugares mais secos do nosso sítio. Então a gente está numa região aqui de cerrado, transição cerrado-mata atlântica, mas está mais para o cerrado, e nós temos um inverno aqui muito seco e muito frio. Então junta o inverno seco com uma área que é topo de morro, solo muito arenoso, é dos lugares mais exposto ao vento, e como tem a mais possibilidade de ressecar. Aqui a gente irriga, daí questão de poucos minutos a água infiltra com muita velocidade. Quando nós chegamos aqui no sítio, essa área aqui era uma área de pastagem muito degradada, há décadas somente com pisoteio de gado, pisoteio de cavalo, e ela pegava muito fogo. Então quando queimava aqui, queimava o pasto do vizinho, na época ninguém controlava, o fogo pulava para cá e queimava aqui também. Tanto que quando nós decidimos implantar aqui, a área tinha acabado de queimar, tinha acabado de pegar fogo, tá? E aí quando queimou esse pasto, a gente conseguiu visualizar que aqui no topo de morro a gente tinha uma área com um relevo um pouco mais suave, não é plano, mas é um pouco mais suave, e que permitia e não tinha pedra. Então era uma área muito boa para a gente fazer o sistema que a gente queria fazer na época, que era uma agrofloresta, iniciando com hortaliças. Então eu precisava de um lugar onde eu pudesse trabalhar com canteiros, trabalhar com enxada rotativa para produzir as hortaliças também. Então nós implantamos um sistema aqui para começar com horta, tá? Mas focado no futuro. Então é uma agrofloresta em que o planejamento dela foi destinado para produzir hortaliça nos primeiros anos. A horta foi o que viabilizou economicamente o sistema, mas a gente já implantou junto com a horta as espécies do futuro. Na época, inclusive, o pessoal falava que aqui não produziria nada, que a terra era muito ruim, muito seca, mas graças a esse sistema, da agrofloresta, a gente conseguiu ir melhorando o solo, conservando água, e a gente produziu uma horta muito boa aqui, muito bonita, colhendo muita hortaliça durante uns 4, 5 anos. E depois que o sistema começou a fechar, nós decidimos tirar a horta, passar a horta para um outro local, onde a gente tem agora um sistema mais focado mesmo na horta, e continuar esse sistema aqui com as frutas. E aí o que acontece aqui, pessoal? Quando nós tiramos a horta, nós tivemos um problema por causa do arranjo que a gente utilizou no início aqui, um arranjo onde a gente tinha linhas de árvore e a horta no meio. E aí o que aconteceu? 4, 5 anos depois, quando a gente tirou a horta, a entrelinha ficou vazia e nós tivemos que preencher essa entrelinha. Só que para preencher a entrelinha, as linhas de árvore já estavam mais maduras. Então nós tentamos entrar com um café, com espécies adubadeiras para preencher a entrelinha, só que a sombra era sombra demais e não permitia. Então nós tivemos que fazer um manejo drástico dessa área. Então há mais ou menos uns 3 a 4 anos atrás nós fizemos um manejo bem drástico dela.
para entrar bastante luz. Então a ideia era botar o máximo possível de material no chão, selecionar o que ia ficar para entrar luz, para permitir com que a gente incluísse espécies novas aqui dentro. Então esse foi uma questão que nós tivemos que fazer. Nesse manejo, nessa intervenção, o que eu fiz? Tá? Eu adensei mais as linhas de árvore, então eu tinha linhas de árvore espaçadas 6 metros, eu acrescentei uma no meio, uma linha focada em geração de matéria orgânica, espécie para poda. Então a gente tinha dificuldade de gerar a própria matéria orgânica nessa área, nós acrescentamos uma linha só para poda. Essa aqui, por exemplo, é uma, né? Então tem várias espécies como acácia manjo, fruto do sabiá, urucum e outras bananeiras, né? E aproveitei para entrar com o café, que seria o nosso carro-chefe dessa área, né? Então aqui por baixo, ó, tem a linhazinha de café que eu vou mostrar para vocês como é que ele está aí. Fizemos isso, só que depois que nós fizemos a implantação, a gente manejou essa área bem durante um tempo, só que eu acabei ficando com a falta de mão de obra aqui no sítio, e como o nosso foco ainda estava na horta, a gente perdeu um pouco o tempo do manejo dessa área. Então ela ficou e passou pelo menos um ano sem manejo nenhum. E aí o que aconteceu com essa falta de manejo? O café sofreu um pouco, nós não perdemos as mudas, mas ele deu uma sofrida, ele cresceu um pouco desigual. E muita coisa que a gente tinha colocado aqui, como a própria banana, com a expectativa de produção, deu uma decaídazinha pela falta de manejo, pelo excesso de sombreamento. Então agora, o que é o manejo que nós estamos fazendo agora, tá? É um manejo para reformar essa área, para botar ela produtiva de novo, e preparar para o verão. Então isso aqui é muito importante, tá, pessoal? Qual que é o ponto de partida para a gente decidir o que vai ser feito no manejo e quando fazer? Primeiro, as espécies que estão dentro do sistema. Então a gente usa as espécies que estão dentro do sistema para tomar a decisão da hora certa de fazer o manejo, tá? Então você precisa, que época do ano que eu faço o manejo? Depende da composição do seu sistema, depende do que tem lá dentro e onde você quer dar foco. Por exemplo, eu tenho aqui dentro o café, tá? O café, o nosso objetivo é que ele seja o nosso carro-chefe dessa área aqui. E o café, ele precisa da entrada de luz agora, para estimular a floração dele. Então nós estamos agora no mês de julho, essa época é a época que tem que entrar luz para o café para estimular a floração dele. Se não entrar luz, ele não flore, consequentemente ele não vai produzir frutos depois. Então por causa disso nós estamos fazendo esse manejo agora. Porém, o que acontece? Nós estamos numa época muito fria e que tem risco de geada. Então aí entra uma definição da intensidade que vai ser feito esse manejo. A gente já cometeu aqui em outras vezes. Nós abrimos demais o sistema, fizemos muita poda, então naquela empolgação de podar tudo que era para poda, né? Então tudo que era poda nós fizemos poda drástica, para botar matéria orgânica no chão, proteger o solo, só que nós abrimos numa época que estava vindo geada. Então abriu, a geada veio e acabou prejudicando tanto as bananas quanto o café. Então a gente aprendeu com isso. Então o que eu estou fazendo agora é um manejo para dar uma arejada e dar uma entrada de luz, para entrar a luz que o café precisa, mas ao mesmo tempo mantendo a copa de algumas espécies de forma estratégica para filtrar a luz, né, e também proteger o café da geada. Então nesse ano que deu a geada, por exemplo, a gente não tinha feito manejo na área toda ainda. Então nós percebemos nitidamente, aonde a gente abriu demais, o café sofreu com a geada, e aonde ficou mais fechado, o café não sofreu nada com a geada. Então a gente está tentando fazer um manejo para equilibrar entre entrada de luz e proteger o café. Segundo objetivo, essa é uma época, como eu disse, muito seca. Então esse manejo agora, descendo matéria orgânica para o chão aqui dentro, ajuda a proteger o solo e conservar a água. E muitas das coisas que a gente está podando é muito rico em água, como por exemplo o tronco da banana, né? Então a bananeira agora, nós estamos fazendo um manejo bem radical delas, deixando algumas que estão mais bonitas, com cacho para produzir. Detalhe, tá? Essa área aqui, mesmo sem esse tempo que ela ficou sem manejo, ela não parou de produzir. Então pensem bem, uma área que eu não estava gastando nada, nem mão de obra, nem irrigação, nem insumo, nem manejo, nada, 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 ela nunca parou de produzir. Isso é impossível dentro de outros modelos de sistema, tá? Então a gente sempre colheu banana aqui dentro, colhemos café, mesmo com a produção baixa, mas a gente colheu café, colheu abacate, colheu fruta do conde, limão, laranja, né, várias frutíferas aqui dentro. Então a gente nunca deixou de colher. Então a banana, por exemplo, ó, o tronco dela, pseudocaule, né, a gente corta no meio, em telha, e coloca nos pés do café
para fornecer água e nutrientes. Então é uma fonte de água natural aqui dentro. Água, potássio, nitrogênio, é uma fertirrigação para o café praticamente, né? Então, além de fornecer água através da matéria orgânica, ela ajuda também a conservar o que tem de água no solo. E eu tenho a possibilidade de ligar a irrigação, tá? Então, como a gente está numa área, um lugar aqui muito seco ainda, muito exposto, essa área nossa ela tem 7.000 metros quadrados, então não é uma área grande, é uma área pequena. Meu vizinho é pasto, a vizinha do outro lado é pasto, do lado de cá é estrada, então não tem proteção nenhuma no entorno, não tem nada para proteger o sistema. Então a única proteção dele é ele mesmo. A resiliência que a gente tem aqui dentro é criada pelo próprio sistema, e isso já é uma coisa incrível, tá, pessoal? Mas mesmo assim ele sofre muitas vezes com vento muito seco e frio nessa época. Então, às vezes eu deixo a irrigação aqui para dar uma irrigadinha só para manter mesmo o sistema, que a gente tem essa possibilidade aqui. Mas, deixando claro, tá? Porque senão o pessoal, porque tem que ter irrigação então para fazer. Não, nós já passamos alguns anos aqui no inverno sem ligar a irrigação aqui dentro. O sistema dá uma sofrida, mas quando vem a primeira chuva ele revigora muito rapidamente. Então ele não perde, não morre. Se você der uma olhada, eu vou mostrar para vocês, vocês vão ver como que as espécies, a maioria delas está muito bonita. Tá? Então as árvores são muito vigorosas, está tudo muito verde. Banana, que é uma planta muito exigente em água, né? Está aqui plantada no topo de morro, numa terra arenosa, está produzindo cacho, não é os maiores cachos do mundo, mas está produzindo banana aqui dentro para gente. O café dá uma sofrida, que ele é uma planta exigente também em água, né? Mas como eu disse, quando vem a chuva ele revigora, ele produz. Então o próprio sistema criou uma resiliência bem legal. Outro fator para definir a questão do manejo, a preparação da área para a próxima estação. Então, no final do ano, quando vier a época das chuvas, a nossa ideia é fazer uma entrada aqui dentro com mudas de frutíferas, aonde falhou. Então, aonde falhou as frutíferas, a gente vai entrar com mudas enxertadas que eu tenho aí, de abacate, de manga, de limão, para preencher o sistema, e repor as mudas de café também. A gente está fazendo um manejo mais simples agora, com esse objetivo, mas já preparando a área que na hora que começar a chover, a gente pode implantar o café, já deixar ela preparadinha para botar o café, as mudas de fruta, e aí no verão, na estação das águas, eu posso podar de novo. Então eu não vou ficar sem material para poda no verão. Então isso é muito interessante, porque você pensa no seu sistema, tá? E aí no seu sistema você pensou em ter várias espécies com o objetivo de produção de matéria orgânica. Imagina que isso então é seu estoque, a sua poupança de material orgânico que tem acumulado dentro do seu sistema. Ela acumulou e agora você tem ela disponível. Você não precisa sacar essa poupança toda de uma vez. Você pode sacar ela em partes ao longo do ano. Então essa é uma sacada que a gente demorou a entender aqui. Tá? Então a gente queria sacar tudo de uma vez, botar todo o estoque no chão. Aí o sistema sentia demais e depois faltava matéria orgânica. Então pode ir aos poucos. Por quê? O que é interessante? Porque quando você saca uma parte e deixa o resto na poupança, a poupança rende. Então quando eu faço a poda, vamos supor, 30% do que eu tenho de estoque de matéria orgânica que eu podei, os 70% que ficaram vai receber mais luz e vai ter mais tempo para desenvolver, para acumular mais matéria orgânica para gerar depois. Então sempre pensem nisso, faça o saque da matéria orgânica que vocês têm no sistema, faça o resgate aos poucos, de forma gradativa, para você sempre deixar uma parte para ela ir rendendo lá dentro. Então bora dar uma volta na área que eu vou mostrar para vocês o que a gente está fazendo. Então bora lá, pessoal, eu vou ir andando e vou mostrando mais ou menos as espécies que estão aqui dentro e a situação delas, tá? Primeiro, mostrar para vocês aqui a nossa linha de café. Olha aqui, pessoal, eu fiz uma linha central aqui de café. Como eu disse, vocês vão ver que ela ficou bem desigual, então com essa falta de manejo que a gente ficou aqui, perdemos algumas mudas, né? E eu vou fazer o replantio delas agora no final do ano. Mas as que ficaram estão muito bonitas, muito sadias, ó. Tá vendo? Então a gente vê aqui uma marquinha aqui de, provavelmente é o bicho mineiro, né? Mas é bem pouco, não está comprometendo a planta. Então agora com esse manejo provavelmente vai melhorar ainda mais a saúde delas. Aqui está com zero adubação de fora, não recebeu nenhum tipo de adubação externa e zero tipo de pulverização. Então a gente consegue ainda manter a saúde da planta sem fazer nada. Se eu entrar agora, por exemplo, que é uma das minhas ideias, tá? Eu estou a fim de testar alguns produtos biológicos, alguns biofertilizantes para bombar
principalmente o café e as frutíferas, para dar um incentivo a mais para eles, eu potencializo ainda mais os insumos que eu vou utilizar, se eu quiser usar, porque eu tenho um sistema adequado para isso. Agora, olha que legal, só com o manejo que nós fizemos nas últimas semanas, olha como é que ele já floriu, ó. Já estimulou a floração, tá vendo? Olha a entrada de luz, ó. Café novinho, esse café aqui tá com 2 anos, ó. Já vai dar uma carguinha de fruto pra gente nesse próximo ano. Então a gente mantendo agora o manejo da área, nos próximos anos eles vão produzir bem. Desse lado de cá, eu tenho uma linha de árvore, tá? Aí na linha de árvore, o que a gente está fazendo? O que é para poda, a gente está podando. Essa aqui, por exemplo, é uma Gliricidia, ó, que é uma leguminosa, fixadora de nitrogênio, muito boa para poda, muito boa para geração de matéria orgânica, fácil de plantar. Então nós fizemos poda drástica nela e o material dela picado e organizado ao solo, tá? Tá o material, olha aqui, material da Gliricidia podado, as madeirinhas em contato com o solo aqui, ó, junto com os troncos de bananeira fornecendo água. Agora olha aqui que legal, no pé do café, pessoal, olha isso aqui, ó, madeira de outros momentos em decomposição, tá? Essa aqui não é uma formiga cortadeira, antes que o pessoal fale aí, ah, mas tem formiga, essa aqui não é uma formiga que prejudica, inclusive é uma formiga caçadora que faz o controle biológico, tá? Então ela é uma formiga que ajuda no controle biológico. Agora olha como que tá o solo aqui de baixo, olha isso aqui. Dá para a gente ver que a terra tá úmida, ó. Tá segurando umidade aqui dentro. Olha a raiz do café, ó, onde é que ela tá crescendo, tá vendo as raizinhas? Crescendo por cima do solo, aproveitando essa matéria orgânica em decomposição e a água que está aqui, tá? Então essa formiga aqui, pessoal, até aproveitando para mostrar para vocês, essa formiga aqui, por mais que o pessoal tenha medo, mas ela é uma formiga muito importante para a ecologia do sistema. Então vocês precisam entender isso, tá? Aqui nós estamos trabalhando com um sistema vivo. Então, como vários professores da agrofloresta defendem, a agrofloresta não é um sistema de insumos, é um sistema baseado em processos de vida. Então, esses processos de vida, eles precisam acontecer para que o seu sistema seja saudável, para que você tenha um solo saudável, para que você tenha um ambiente equilibrado e para que você tenha plantas saudáveis. Se você retira esses processos naturais, né, os processos de vida de dentro do seu sistema entra em declínio e aí você vai ficar dependente então dos insumos e os químicos que são vendidos no mercado. E é isso que eles querem, né? Então a gente não tem problema nenhum com elas aqui, nenhum. Então voltando, plantas de poda, podado. Aqui do lado eu tenho, por exemplo, um arixixá, xixá do cerrado, agora no inverno, né, esse período seco. Ele amarela e perde um pouco as folhas, normal da planta, tá? Depois ele rebrota de novo no período da chuva. Mas olha que legal, o meu xixá já está florindo. Eu não sei se dá para ver, mas ele já está florindo pela primeira vez. É arriscado já dar uma carguinha de fruto para a gente aqui esse ano. O xixá tem uma madeira muito boa também e ele é emergente, tá? Secundária, tardia, emergente, nativa do cerrado. Então está aqui consorciado nessa linha. Desse lado de cá, eu já tenho uma pitanga que estava sofrendo aqui na sombra da Gliricidia. Olha aqui como é que ela está sofrida, tá vendo? Então, com a poda da Gliricidia, além de gerar matéria orgânica, eu abri luz para a pitanga. Então agora com a entrada de luz ela reage. A pitanga já vai formar o meu extrato médio aqui. Então eu tenho café no extrato baixo, pitanga, extrato médio, arixixá lá no extrato emergente. Então a gente ainda vai regulando os extratos aqui dentro do sistema a partir desse manejo. Tenho aqui um araribá. Tá? Essas espécies aqui foram plantadas de semente, tá, pessoal? Nenhuma foi de muda, não. Nem a pitanga, nem o xixá, nem o araribá. Todas de semente. O araribá nativa do cerrado, também, madeira de lei, nobre, emergente. Então vai subir aqui também, tá bem bonitinho, ó. Aqui eu já tenho um limão que ficou bem sofrido com a sombra que ficou nessa área, tá vendo? Ele tá muito sofrido, coitado. Então tá cheio de cochonilha, ó, no tronco dele, fungo nas folhas, muito pulgão. Então o que que nós fizemos aqui? A priori, uma poda de limpeza nele, podamos tudo para dar uma limpeza na planta e abrimos luz para ele. Aí o que que eu vou fazer? Eu posso esperar para ver se ele vai responder a esse manejo que eu fiz.
Caso contrário, eu entro com uma cauda, tá? Então isso aqui com cauda bordaleza e cauda sufocaus que a gente controla, dá uma limpeza nele para ele reagir e depois ele mantém saudável. Esse limão já produziu muito aqui dentro, tá? Infelizmente com a falta de poda ele sombreou demais. Aqui, olha que legal. Aqui eu tenho uma laranjeira, tá? Que já tá bem velhinha, já não tá legal, ó. Já apresentou sinal aqui de tá indo embora. Já tá com 10 anos, né? E não está saudável aqui dentro. Já produziu bem. Se ela sair e eu tivesse num sistema tradicional, por exemplo, ali ia sair e ficar um buraco aqui, né? O que é o legal da agrofloresta? Eu já tenho uma muda do lado para entrar no lugar dela, essa aqui é uma graviola. Ó. Então eu posso tirar essa laranja e deixar a graviola aqui, tá vendo? Aqui eu tenho um abacateiro, que também deu uma sofrida aí. Acho que agora com esse manejo ele vai responder, já está soltando brotações novas ali. Vamos mandar para cá, ó. Vamos passar para outra linha. Aqui outra linha de café. Agora aqui já tem uma linha praticamente só com espécies de poda, tá? Então mostra aqui para o pessoal poder ver, ó. Essa é uma linha que ela foi implantada só com espécies para gerar matéria orgânica para mim aqui dentro. Então o que está alimentando, segurando a alimentação da minha linha de café aqui dentro, é a poda dessa linha aqui, tá? Principalmente. Então essa linha aqui, todas as espécies entrou com esse objetivo. Então aqui eu tenho a Aleluia, olha essa aqui. Aleluia. Aleluia, ela é uma leguminosa de crescimento rápido, bem pioneira. É muito parecido com a Leucena, inclusive, né? Só que ela fica mais alta, mais vigorosa e muito boa de poda. Rebrota muito bem, fixa nitrogênio pra gente, né? Aí, o que vocês vão ver? Eu não podei ela, ó. Tá vendo? Então, mostrar para vocês um pouco na prática daquilo que eu falei, do estoque de matéria orgânica que eu tinha. Eu tinha muito estoque de matéria orgânica aqui, isso aqui estava muito fechado. Então a gente veio podando aqui por baixo, aqui ó, essa aqui é a chaia, tá? Tá podada, já tá começando a rebrotar, já tá soltando os brotinhos aqui. Chaia, aqui uma cratilha, tá? Cratilha argentea, já tá brotando também, podada, leguminosa também, fixa muito nitrogênio. Aqui o urucum, podado, tá? Aqui a aroeira, aroeirinha, outra cratilha, então tem vários arbustozinhos de poda aqui. E aqui uma acácia manjo, ó. Acácia manjo, pioneira também, crescimento rápido, boa para mel. E ó, e não podei ela eu deixei também. Então ela vai ficar de estoque para acumular mais matéria orgânica para a gente poder descer matéria orgânica no verão, tá? Quando chover o sistema, na hora que o sistema for dar aquela arrancada, a gente poda de novo para tudo entrar produzindo bem, tá? Então aqui tem isso aqui é um cajamanga, caducifólia, né? Perdeu as folhas agora no inverno, no verão ele rebrota. Então uma frutífera aqui. Aqui interessante também, a gente está testando, né? Esses aqui são os pés mais antigos de café que eu tinha na área. Então eles estão na linha de árvore, né? Não estão na entrelinha, são os mais antigos. É os que eu estou colhendo e bebendo café deles há bastante tempo já. Então nós estamos avaliando fazer um sistema de poda nele aqui que chama poda programada. Então nós aprendemos com um outro produtor que produz café no Cerrado também, e ele falou que funciona bem para a gente. Porque isso dá um alívio para a planta agora nessa estação seca, principalmente em lugares que não tem irrigação. Então basicamente, após a colheita, o pessoal retira todos os galhos de baixo da planta, deixando só a copa aqui em cima, que é a parte que vai florir e frutificar na próxima estação. Então se a gente der uma olhada aqui, ó, ela já está cheia de brotações, tá vendo? Ó? Cheio de broto. Então vai produzir um cafezinho aqui no próximo. E concomitante a gente já vai guiando as brotações aqui embaixo, para quando essa planta ficar alta demais a gente recepa, mas a gente já tem um café para formar a nova copa, forma a nova planta aqui. Então dessa forma você não tem aquele problema da recepa tradicional do café, de você ficar 1 ano, 2 anos sem colher, esperando ele rebrotar de novo. Então a gente já corta com uma copa para entrar em sucessão. Aqui é uma pitanga, aqui lixia, né? Um pé de lixia, uma frutífera também. O cafezinho todo por baixo. Então nessa área aqui, pessoal, nós temos jatobá, tem fruta do conde, né? Tem guapuruvu, tem manga, tem abacate, tem muitas espécies aqui. Vou mostrar um pouquinho a de baixo que nós fizemos essa semana. Essa é a parte de baixo da área,
E essa aqui nós fizemos um manejo na sexta-feira passada agora, com um grupo de produtores aqui durante o mutirão entre agricultores, né? Inclusive até para deixar essa informação aqui, que eu acho muito legal, muito relevante, que nós formamos aqui um grupo de agricultores, são poucos, são 6 pessoas só no grupo, e que a gente faz essa troca de trabalho de 15 em 15 dias. Então é uma prática que vocês podem, devem tentar reviver na região de vocês aí, tá? Junto um grupo de vizinhos, de amigos, independente, mas comecem a ter essa disciplina de se encontrar, seja uma vez por mês, mas encontra na propriedade de alguém, faça esse manejo junto, que ele é muito importante. O que a gente tem percebido aqui? O nosso grupo, ele já tem mais de um ano que a gente agora está certinho mesmo, de 15 em 15 dias, e o tanto que a gente está evoluindo em termos de aprendizado, conhecimento. Nas primeiras vezes que a gente manejou a área de agrofloresta com os produtores aqui, eles acharam muito estranho o sistema, a diversidade, né, esse negócio de poda, de matéria orgânica, mas agora, nesse último manejo agora, eu fiquei impressionado do relato deles, eles mesmos percebendo a questão da importância da cobertura de solo, vendo a evolução da melhoria da qualidade do solo. Então, às vezes, eles estão sofrendo com problemas lá que eles não vêem os problemas acontecendo aqui. Inclusive, um deles agora topou participar de um projeto da associação do Fundo Rotativo para implantar uma área de agrofloresta na propriedade dele. Ele produz só banana, mas agora ele vai fazer uma área de agrofloresta também. Topou. Então, ele entendeu o sistema, né? Achei muito bacana. Mas aí, pessoal, essa área aqui, a conformação dela é muito parecida com a de cima, tá? Porém, qual que é a diferença dessa área aqui? Eu fiz ela um pouco mais adensada, mais fechadinha, mais juntinha as linhas de árvore, né? Um pouquinho mais próxima, com o espaçamento correto. Então aqui ficou 3 metros entre linhas de árvore, café no meio, então o café vai ficar com 3 metros também. Aí mais um detalhe, tá? Aqui nós não ligamos irrigação ainda, tá zero irrigação. E o café, ele foi plantado um por um na linha, então ele está 1 por 1 por 3. Basicamente ele está dentro do espaçamento convencional dele. Ou seja, se eu fosse fazer uma lavoura só de café, uma lavoura de café convencional, ele estaria nessa mesma densidade aqui. Olha que legal. Então a gente tem uma lavoura de café com todo um sistema implementado aqui em cima dele, né? Então aqui, como ficou mais adensado, essa área está gerando muito mais matéria orgânica. Se a gente olhar, ó, mesmo não fazendo todas as podas, não tirando todo o estoque de material orgânico, olha como é que ficou a cobertura aqui dentro, como é que está bem coberto na área que nós fizemos o manejo já, né? Então aqui a gente tem, ó, jaqueira, minha jaca pelo primeiro ano produzindo, olha aqui que legal. Uma jaca que nós plantamos de semente aqui. Então a gente tem muitas jaqueiras. Nesse manejo agora eu já fiz o raleio de algumas, né? Então teve algumas que sobressaíram, estão mais bonitas, vigorosas, as mais fracas a gente cortou embaixo. Material da madeira vem para o solo, né? Não está aqui em contato com o solo, para na época das águas ele decompor aqui dentro, né? E aí aqui, essa aqui é a cratilha, também, aroeira, urucum. Aqui olha que legal. Aqui uma jaqueira que foi cortada, selecionada, essa aqui estava fraca, então a gente cortou. E eu não quis cortar embaixo, eu fiz um teste aqui de cortar mais alto, porque a jaca ela é muito boa de rebrote, então ela é muito boa para gerar matéria orgânica também. Então, em vez de cortar embaixo, eu pensei, vou cortar em cima, fazer um teste, ver se ela rebrota e eu posso usar ela para gerar matéria orgânica mais tempo para mim aqui. Esse aqui é o urucum, campeão também em poda, né? Campeão geração de matéria orgânica. Isso aqui é uma espécie assim para nós aqui chave, não deixe de colocar nos sistemas, tá bom? E é isso, pessoal. O tempo está bem frio aqui, bem seco. Então essa época o sistema dá uma segurada, né? Mas com esse manejo que a gente está, ó, tem baru ali já produzindo. Ah, isso aqui eu tenho que mostrar, ó. Olha aqui que legal. Isso aqui é um baru que nós plantamos aqui, ó, de semente, direto no solo. Não foi muda, tá? Plantado de semente direto. Olha o tamanho dele, como é que ele tá bonito aqui. E não vai dar para ver aí, mas ele já tá cheio de fruto, tá? Já vai dar uma carga de baru pra gente aqui esse ano. Então muito bacana. Finalizar aqui do lado do nosso baru. Pessoal, é isso. Espero que esse vídeo
tenha complementado ainda mais o aprendizado de vocês, ajudem vocês a tomar boas decisões, a saber a hora certa de fazer o manejo. Não deixem de se inscrever no nosso canal, compartilhe o nosso vídeo com mais pessoas que têm sítio, têm chácara, se interessam por esse assunto de uma agricultura mais agroecológica, uma agricultura que traz realmente soberania para quem está no campo. E acompanhem também as nossas redes sociais no Instagram, né, que a gente compartilha conteúdo lá diariamente, beleza? Aqui na descrição do vídeo tem um link, se você quiser participar do nosso canal de informação, que é o Informativo Agrofloresta, é um canal no WhatsApp, que a gente manda conteúdo quase que diariamente lá, para contribuir ainda mais com o seu aprendizado. Grande abraço, pessoal, e até a próxima.